uma Cida antes da mediação e uma Cida depois da mediação, porque transforma, a mediação transforma, né? As minhas necessidades, hoje eu posso dizer que estão sendo atendidas, né? Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa EIPSI, o programa para psicóloga que quer ganhar conhecimento e técnica para trabalhar, atender cada vez melhor. Porque a minha missão é te ajudar a ganhar mais, trabalhar menos, com atendimentos de extrema qualidade. Se você não me conhece, eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta, mentora de psicólogas e também mediadora. E desde a quinta-feira passada, eu comecei a conversar com todos os autores do livro que eu organizei junto com o Leonardo Della Páscoa, que, inclusive, agora vocês vão ver aí na tela, o livro ele já está disponível para compra, tanto no site da editora Michelis, como também nas grandes lojas online, Amazon, Magalu, você pode conseguir na versão impressa e na versão também digital, para facilitar aí a nossa vida. Bom, eu quero te contar que essa obra, ela foi escrita por mediadores tops aqui do Rio Grande do Sul e também convidadas colegas de São Paulo, e traz aí uma enorme contribuição na área de mediação de conflitos familiares, mostrando aí os primeiros passos no acolhimento, na negociação, na resolução, e explicando principalmente como podemos aí estabelecer acordos menos desgastantes, mais satisfatórios, né? Então, os autores que nós convidamos, eles vão narrar histórias super esclarecedoras e apresentam dicas objetivas, dicas mão na massa da sua experiência, e serve como um guia prático para quem está começando na mediação, quer conhecer a mediação ou já pratica a mediação e quer trocar com os colegas, né? Então, esse livro ele vai mostrar aí as estratégias que vêm sendo usadas para descomplicar os desafios que atormentam os negociadores até mais experientes, né? E, além disso, tem uma série de insights práticos para melhorar a comunicação, as relações na família e também nos relacionamentos em geral. Então, ali você vai ter tudo o que você precisa saber sobre práticas comunicativas, inteligência emocional, autoconhecimento, habilidades na mediação, o fenômeno da empatia, que faz com que todo esse elo possa acontecer, assim como as questões advindas aí dos problemas contemporâneos, como alienação parental, e formas de comunicação mais violenta. Hoje, então, a minha convidada é a querida e competente Maria Aparecida Silva Canabarro Cunha, advogada, mediadora e conciliadora judicial, instrutora de mediação civil, familiar e da oficina de parentalidade do TJRS, supervisora de mediadores. Então, boa noite, Cida. Boa noite, Débora. É uma alegria poder participar deste encontro, especialmente porque se está entre amigos, né? E então fiquei muito feliz com o convite. Que bom, Cida, porque também seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite e parabéns pelo teu artigo, que é Condições para se tornar um mediador. E a gente vai conversar com os colegas, com as colegas sobre o teu propósito ao escrever, teu artigo, tudo detalhado que tem ali, que está um belo artigo. E antes, quando a gente estava no aquecimento, né, Cida, a gente relembrou o momento inicial do livro, quando ainda a gente estava bolando o livro, e que tu marcasse bem um detalhe
que eu levei em consideração e concordo muito contigo, e está ali na capa do livro, né? Que esse livro, que não existia, poderia se direcionar para a prática, para que, né, as pessoas pudessem enxergar ali os mediadores trabalhando. Exatamente. Então, quando a gente bolou o livro e foi convidar os autores, né, tu já tinhas o teu tema, né, o teu tema estava ali. Aliás, tinha 2, né, mas aí É ficou verdade. 1, fica para o próximo, fica para o próximo. Exato, isso que é Isso o aí. bom, né. E eu me lembro do quanto, essa questão, né, das condições para se tornar um mediador, da nossa função, como acho que essa preocupação ética, né, já estava ali fervilhando em ti. E eu quero lembrar, Cida, que tu foste a minha instrutora na mediação, tu lembra? Bah, Lá que na Uniriter. responsabilidade. Verdade, verdade. Olha, uma turma muito linda, mediadores competentes, e hoje estou tendo a alegria de dividir esse espaço contigo, Débora, quem admiro muito, né, Obrigada, e é feliz igual. porque este livro caiu, assim, como uma luva, né, e ali eu pude dizer, não tudo, obviamente, né, mas muito do que eu gostaria de ter dito, e disse, né. E sim, acho que é um belo trabalho. E ele, claro, Débora, só foi possível porque teve um empenho não só das pessoas, dos colegas que escreveram, mas principalmente teu e do Leonardo, que levaram a ideia adiante. Lá no início, quando falamos o que seria importante ter um livro assim, e vocês acolheram essa ideia. Nós iniciamos nesta ideia e vocês então deram continuidade, tanto é que está aí, né? Nasceu o filhinho. Exatamente. E Cida, conta pra gente, como é que a mediação aconteceu na tua vida? Pois é, Débora, assim, ó, a mediação veio, em função de necessidades minhas não atendidas, né. Isso por quê? Porque a minha origem, a minha profissão é no direito, né, e advoguei durante muito tempo. E aí eu comecei, e já com desgaste, né, da advocacia, eu comecei a perceber que algumas necessidades minhas, como necessidades básicas, por exemplo, de bem-estar, né, de saúde integral, de sentimento de pertença, né, de vitalidade, de energia, de alegria, né, com a profissão, isso já não estava mais sendo contemplado através do direito. E aí, Débora, eu tive a alegria de participar, assim, caiu no meu colo, a primeira jornada, de mediação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que tinha como título "Mediação como mudança de paradigma no judiciário". E nesse dia, se me lembro bem, houve a assinatura da institucionalização da mediação no Tribunal do Rio Grande do Sul. E lá estavam pessoas que admiro muito, né, entre elas a desembargadora Janaceia, a desembargadora Vanderlei, as minhas instrutoras, né, a Gisela, a Isabel, a Liara, enfim, outros colegas também. E aí, na fala da desembargadora, da doutora Janaceia, uma pessoa incrível, que aliás, com muita propriedade, ela diz que o mediador é servo da mediação, né. E então ela me encantou de tal maneira que eu disse: "É com essa pessoa que eu tenho que falar", porque eu não a conhecia pessoalmente. E aí sim, quando terminou, fui ao encontro dela, disse para ela que eu estava encantada com o que eu tinha escutado e que eu queria saber mais sobre o assunto. E aí ela disse: "Olha, como é o teu nome?". E aí eu disse tal, ela disse: "Então, Cida, passa no meu gabinete que eu vou te dar uma relação de livros para tu começar a estudar". E assim foi feito.
Ela me acolheu no gabinete, me deu uma relação de livros, muitos, né, para eu ler, para poder saber aonde é que eu estava pisando e do que é que se tratava. E aí, Débora, eu vou dizer o seguinte, ó, uma Cida antes da mediação e uma Cida depois da mediação, porque transforma, a mediação transforma, né? As minhas necessidades, hoje eu posso dizer que estão sendo atendidas, né? Mas que bela resposta, eu adorei mesmo. E mais que isso, né, Débora, eu tenho uma companheirinha de mediações das sessões que diz o seguinte, não sei se vocês conseguem ver, onde é que eu tenho que botar? Acho que não, né? Consegue ver? Bota mais pertinho, assim, no meio do teu rosto. É, assim? Isso, pode aproximar um pouquinho. Ó, eu vou ler o que diz aqui. Essa é a minha xicrinha de cafezinho que me acompanha nas mediações. Diz assim, acredito no que faço, faço o que eu amo. E isso me define em relação à mediação. Que maravilha. E foi assim que a mediação chegou na minha vida. Que aí depois fiz o curso básico, né, de mediadora civil, o curso familiar, da mediação familiar, depois o curso de instrutora, o curso de supervisora, de instrutora das oficinas de divórcio e parentalidade, e aí não parei mais, até hoje. Então, tem aí 9 anos dedicados à mediação, né? Fazendo hoje mediações diariamente, e isso me dá muito prazer, me alegra muito poder auxiliar as pessoas, né? Que maravilha, porque eu acredito que, assim como aconteceu contigo, né, dessa busca de vitalidade, de estar vivendo no trabalho, um propósito e uma satisfação que a gente experimenta também. Né? Então, acredito que muitas pessoas que também vieram do direito encontraram na mediação um campo muito fértil, né? No qual é possível colocar ali outros atributos, outras áreas do conhecimento, outras habilidades para se trabalhar, né? E justamente voltar a ter prazer com a profissão, com o seu fazer, né? Porque isso é essencial para a gente, né? E isso é importante porque nós transmitimos isso, né, durante a mediação. E a gente transmite isso para os alunos, né, enquanto informação. Já tem um elogio para ti, ó, que é uma querida prof. Jaira, amadinha, minha aluna. Aluna na escola de mediação, isso aí. Que bom que tu está ouvindo. E então, Débora, acho que eu respondi a tua pergunta, né, de como a mediação entrou na minha vida. Entrou e vai ser difícil sair. Né? E olha só, porque é uma função dupla, porque além de mediadora diária, né, super imersa aí na mediação, tu és supervisor e prof. Então também veio esse desejo de espalhar as boas novas, a mediação, né? Isso. De falar da existência desse novo paradigma, né? Dessa nova possibilidade das pessoas transformarem as suas relações, né? De se escutarem mais, de se empoderarem para resolver seus conflitos, as suas demandas, né? Para não terem essa autonomia, né? Exatamente, não depender, Débora, de um terceiro, que é o juiz, que não conhece o que está no processo, mas não conhece aquelas pessoas, o contexto daquelas pessoas, não escuta, né, como o mediador escuta. E então isso não tem preço, porque além de a gente, vamos dizer assim, para mim, além de me satisfazer, de me trazer alegria, eu consigo também proporcionar para essas pessoas a mesma coisa.
Então é muito Uhum. gratificante. Eu sou apaixonada, já deu para ver, né? Já, com certeza. Já deu para É. ver. E Ai. Emicida, né, para quem, também, assim como tu, né, que tivesse um momento de crise profissional até encontrar mediação, para quem está buscando um caminho novo, uma frente nova de trabalho, né, que pode ser uma colega da psicologia, Uhum, do sim, direito, da sim. assistência social, da pedagogia, né, enfim. E Isso. quais são aí as condições que tu descreves muito bem no teu artigo? Quais são as condições para se tornar um mediador? O que a pessoa precisa? Bom, Débora, assim, quanto tempo a gente tem mesmo? Até às 11 horas, às Até 23, até a amanhã, até amanhã. meia-noite? Como é que porque essa tua pergunta realmente ela, assim, me Merece um leva livro. a falar muito, né. Então se isso passar do tempo, tu me avisa. Tá, pode Bom, deixar. primeira coisa, Débora, assim, o que que eu penso, né, e tu trouxe muito bem a questão dos mediadores virem das mais variadas atribuições, Uhum. né, advogados, psicólogos, também já tive a oportunidade de formar geólogo, né, Legal. então, assim, as mais variadas, origens, certo? Uhum, uhum. E mas é muito importante, e isso é uma condição, então, né, de acordo com o que tu está me perguntando, precisa se despir disso para entrar na mediação, para fazer uma mediação, né. Deixar na porta de entrada, por exemplo, no meu caso, que sou advogada, a Cida precisa deixar na porta de entrada, o fato de ser advogada, porque ali eu já não sou mais, ali eu sou a mediadora, né. Uhum. E aí, de repente, tu vai dizer assim: "Ah, tá, mas os teus conhecimentos não auxiliam?" Sim, Uhum. podem auxiliar, né, mas eu como mediadora não, posso dizer, falar do aspecto jurídico, transmitir efetivamente: "Olha, nessa situação, assim", não, eu posso instar, né, para que os mediandos procurem uma ajuda de profissional da área, seja a Uhum. área que for, né, ou seja, conduzir, criar condições para que o mediando ou os mediandos procurem o auxílio de um advogado, de um engenheiro, né, então isso é Uhum. muito importante, se despir da profissão de origem, né, ali enquanto mediador, né, ou mediador, enfim. A gente sabe, Débora, que os mediadores têm, cada um tem uma base genética, familiar, tem uma bagagem, né, de experiências e que não nasce capacitado para ser mediador, né. Uhum. Então, é importante que ele busque, né, busque, constantemente aperfeiçoamento, qualificação, desenvolvimento profissional constantemente, né. E isso é fundamental, é condição, é uma das condições, para ser um mediador, né, se qualificar. Tem uma fala, né, Débora, de um autor Hum. que gosto muito, Fiorelli, e isso eu acho isso, o livro contempla, né, diz que se aceita um mediador, que oriente, então, o que eu estava dizendo antes, né, o mediando a procurar o profissional especializado, né, Uhum. quando necessário, para o desfecho de uma questão que esteja, pendente de ser resolvida, para gerar opções que o profissional possa ajudar nesse aspecto, né, e até mesmo, auxiliar para que essas pessoas tomem decisões, né, garantindo ali que os seus direitos, que, enfim, vão ser resguardados, né, então eu acho Uhum. isso muito, muito legal, muito importante. É também uma das condições, né. E Uhum. outra condição que, é muito importante, Débora, é o mediador escutar os mediantes, ter leveza para isso, né.
escutar aquele mediando, olhando no olho dele, né? Podendo entrar na vida dessa pessoa pelas coisas que ela está dizendo, né? Isso é muito importante. E aí, é neste momento que nós identificamos as questões controvertidas, né? As necessidades, os interesses, as necessidades não atendidas, né? E mais os sentimentos dessas pessoas. Então, essa é uma condição. Nós chamamos mediadores de QIS, questões, interesses e sentimentos, né? Outra condição é o autoconhecimento, né? Perfeito. Assim como o autocontrole, porque nós lidamos com pessoas, né? E somos todos diferentes. Em dado momento, eu posso precisar acionar o meu autocontrole, né? Conta aí que momento, Cida, vamos pegar essa deixa. Então, assim, às vezes o que acontece? Tu tá ouvindo determinada questão que também tu experimentou, né? E aí, ou que de certa forma também te desacomoda. E tu precisa saber isso. Tu precisa saber o teu limite como mediador, né? E aí, por isso é que a gente fala em autoconhecimento. Tu precisa te autoconhecer, né? Tu precisa... Isso é essencial, né? E aí, ó, tem uma falinha aí, ó. Tornar-se um mediador requer escuta a si mesmo. Bem isso aí, sabe? Conhecer-se na essência. Saber suas características de personalidade, por exemplo. Né? E como manejá-las para que elas possam ser bem aproveitadas também na mediação, né? E outras seguradas, né? Vou amarrar essa parte. Porque assim, ó, são questões daquelas pessoas, não são as minhas questões, né? Ainda que... E aí, se eu não me sentir confortável em continuar naquela mediação, ou eu posso pedir, se estiver com algum colega, o colega continua quando se media com co-mediador, né, com 2 mediadores. Sim. Ou, se estiver um mediador, apenas um mediador, talvez solicitar a transferência, né, aliás, o reagendamento para que outro colega atenda, né. E com isso, garantir a qualidade da mediação, que é muito importante também, né. Exato. Aliás, depois eu vou citar, porque nós temos aí uma fala de um dos coautores, né, que fala muito bem a respeito do autoconhecimento. Eu não sei se tu conhece o Leonardo Della Páscoa. Não, imagina. Não conhece? Eu nunca ouvi falar. O que o Léo diz a respeito num dos artigos que ele publicou no NEM, né, no nosso núcleo de estudos há um tempo atrás, ele disse que autoconhecer-se é um trabalho que não termina, né, e pois está constantemente em desenvolvimento. O mediador que não se conhece, né, cedo ou tarde, ele vai ter o desafio, será desafiado, né? E poderá contaminar a mediação e a relação com os mediandos. Exato, que aí eu acho que isso que tu trabalhas tão bem no teu texto, sobre a consciência da função que como mediador tu vais executar, tu vais realizar, para que tu também te avalie, né? Eu tenho condições de fazer, hoje eu estou num bom dia para fazer a mediação, será que esse conflito que a pessoa traz não toca no meu pessoal? E como é importante a gente falar disso para que os colegas não leiam como incapacidade ou fracasso, né? Que é justamente o contrário. Não se trata disso, né? É o contrário. É uma sabedoria, né? É um momento de saber, de escolher,
né? Até saber o Assim, seu limite, né? O que eu exato, posso, o que eu não posso. exatamente, né? E isso somos humanos, não é defeito de nenhum mediador. Porque mesmo que o mediador, assim, porque o mediador não nasce pronto, né? Ele vai se construindo ao longo de todo um aprendizado, né? E vai assumindo aí características, vai desenvolvendo a sua modalidade de trabalhar. Não há, assim, um manual que diga assim. Nós temos estrutura, né? Por exemplo, a mediação no judiciário, como é que funciona, né? Enfim, porque o método autocompositivo, ele é, como dizia a Dionara na semana passada, ele é estruturado, né? E isso é importante também, o mediador atentar para isso, porque nós temos, por exemplo, declaração de abertura, né? Que nós já sabemos, podemos em outro momento falar sobre. Nós temos a escuta dos mediandos, o resumo, né, que é feito para devolver para os mediandos se entendeu o que foi trazido, o que é que eles querem, se a gente entendeu as necessidades e os interesses subjetivos, se fez a leitura do que estava implícito, que às vezes não é dito, né? E também, dentro disso, fazer a pauta. E se for o caso, na mediação de família, nós temos as sessões individuais, né? Que aí tem todo um trabalho que é feito nessa sessão de, vamos dizer assim, de empoderamento desses mediandos, né? E todo um trabalho que é desenvolvido pelo mediador e que é importante para a sessão conjunta novamente. Então, isso é muito importante. Perfeito. Como é que a gente vai compondo, né, o protocolo, a técnica Isso, e a isso. construção do seu estilo de mediar, né? Exatamente isso, né? Porque tu pode ter uma tendência, tu já ser, por natureza, uma pessoa autocompositiva, etc. Mas tu tem que ter conhecimento. Tu precisa alinhar conhecimento, né? Habilidade e atitude, né? E é Perfeito. isso, essas coisas assim, e mais, do binômio, né, que eu costumo dizer, teoria e prática e teoria, não caminham separados, né? É importante que estejam sempre juntos na formação do mediador. Tanto, né, eu estava me lembrando, quando tu te interessasse, fosse na jornada, o que a Genaceia, o que ela te passou? Livros. Livros. E foi tão interessante, Cida, porque quando eu cheguei, né, no ambiente da mediação, eu me chamou a atenção o desejo, a busca por leitura de várias colegas, né? Como isso dos grupos de estudo, de uma passando o livro para outra, né? Então, fiquei muito feliz de encontrar esse espaço que também, como tu diz, a gente sempre está aprendendo, se desenvolvendo. Tu sabe, Débora, assim, ó, que como o aprendizado é constante, né? Vou te dar um exemplo, assim. Ontem fazíamos as sessões presenciais, certo? Lá no Sejusc e tal. E hoje fazemos as sessões virtuais, né? O que antes fazíamos a leitura do corpo inteiro, né? Do mediando, porque não é só a fala, mas o corpo também fala, e a gente tinha acesso a isso, porque olhava a posição dos braços, das pernas, das mãos, né? Agora, a gente está precisando redirecionar esse, e aí precisa estudar. Precisa estudar quando o mediando olha para o lado, quando o mediando olha para cima, quando ele está numa um movimento da Nem boca, uma ou ciência seja, que tu isso. percebe. Então, são outras coisas que nós não trabalhávamos antes, né? E agora está sendo preciso para poder saber fazer a leitura do que efetivamente aquela pessoa quer, ou o que ela está sentindo, né?
quais são as necessidades que ela não está conseguindo contemplar, né, e que precisa certamente do auxílio da outra pessoa, que faz parte também dessa relação, para que isso possa acontecer, né. E aí, tu trocou, antes falávamos também, e é muito importante como condição, a empatia, né. Exato, maravilha, eu ia Colocar-se te no perguntar. lugar do outro, isso é um desafio para qualquer ser humano, porque nós não estamos habituados a isso, né. Colocar-se no lugar do outro significa olhar para aquela situação, né, através do óculos dessa pessoa, né, através do que, da modalidade, e poder ver como essa pessoa está vendo, e por isso poder, trabalhar, né, e isso a gente estimula os mediandos a fazerem também. Eu gosto muito de dar exemplos durante as sessões de mediação, né, de mostrar coisas, olha, o que tu está vendo, né, não, não é isso, porque eu estou vendo é diferente, nem portanto tu está certo e eu estou errada e vice-versa, porque na mediação não tem certo ou errado, sabe, não tem, para começar, que a gente adota, né, uma outra postura, assim, de ganha-ganha, não e ganha-perde. Sim, é Mas tu outra preci mentalidade, né. Isso, mas tu precisa acolher aquela pessoa, né, cuidar para que também seja acolhida, os mediandos se acolham, isso é muito importante. E aí é onde trabalhamos a empatia, para dizer que, o que a gente quer nem sempre é o que o outro tem para oferecer, né, e mais ainda, eu não tenho como abrir a cabeça da pessoa e colocar para que ela diga exatamente o que eu quero ouvir, ou que ela faça exatamente o que eu gostaria que ela fizesse, né. E isso é importante, muito importante, os medianos terem, conhecimento disso, Que né. essa consciência, né, Cida, de que estar em relação, se relacionando, dá trabalho. Com E que a gente certeza. tem que ter habilidades para fazer esse trabalho funcionar melhor. Olha só, habilidade, sensibilidade, inteligência emocional, né, Exato. e claro, estar disposto a olhar sob uma outra perspectiva, né. É um trabalho lindo, né, e além do mediador ter essas condições, é importante que ele possa passar também para os mediandos, né. Então a gente falava sobre isso Isso, antes, né. Tu isso mesmo. tu podes detalhar, contar mais para quem está nos assistindo, como é que tu percebes essa aprendizagem do mediando durante a mediação? Bom, assim, os colegas que já tiveram a oportunidade de mediar comigo, a gente está em constante aprimoramento, né. Mas eu, nas sessões individuais, todas as minhas, mediações, basicamente, têm sessões individuais, são raras as que não têm, porque eu Ótimo. sinto necessidade de entrar mais no contexto daquela pessoa. Especialmente porque na sessão conjunta, muitas vezes não dizem o todo, não dizem tudo, seja porque estão ainda, vamos dizer assim, num ambiente desconhecido, na frente de uma pessoa que não conhecem, né, ainda que tu tenha feito um rapport, ainda que tu tenha criado condições para que essa pessoa se sinta bem, se sinta acolhida, é um momento difícil, né, desafiador para essas pessoas. Então, a sessão conjunta, a sessão individual, é importante para tu poder ler aquela pessoa, né, tu poder, perguntar para ela se ela disse tudo o que queria dizer, e dizer para ela, inclusive: "Olha, caso tu não tenha dito, porque te sentiu desconfortável durante a sessão conjunta,
tu pode dizer agora. E caso tu não queira que vá para a sessão conjunta essas informações, nós temos o princípio da confidencialidade, que daí no final da sessão tu vai dizer, olha, tal e tal assunto eu não gostaria que fosse para a sessão conjunta. Mas tu já tem uma bagagem de conhecimento para poder trabalhar um pouco mais, né? Isso Com é muito certeza. importante. Outras condições, né, Débora, também ser cortês, né? E tu sabe que às vezes eu falo sobre isso, assim, a roupa que veste, a maneira como senta, Sim, a postura que a tem, né? postura, a pontualidade no atendimento. Isso parece assim tão bobo, né? Olha a roupa, porque assim, a luz é dos medianos. E a ideia é não desviar o foco, né? Porque então acho que preferir algo mais simples, Discreto. discreto, usou o termo correto, né? É importante, é uma das condições para ser. Olha a minha colega aí, querida Maria Isabel, está escrevendo, o mediador acaba levando essa maneira de encarar os conflitos para a vida pessoal, para os seus relacionamentos, é um aprendizado para a vida. Isabel, querida, claro que é. E tu bem sabe disso, porque nós conversamos muito sobre esse assunto. É um aprendizado para a vida, não só para a relação entre casais, em família, filhos, mas no trabalho, entre amigos, né? No trânsito. Então, isso tudo é para a vida pessoal, para a vida profissional, né? Então, sim, faz parte também. Então, essa transformação pessoal, né, que a gente falava também, como é importante, porque é um modo de trabalhar no qual tu Exatamente. também te transformas, né, na tua posição também de como tu lidas com a tua comunicação, se tu és clara, se efetivamente tu escuta o ponto de vista do outro, Exatamente. como tu regula a tua violência, né, porque às vezes a gente nem se dá conta e do jeito que a gente fala. Outra condição, Débora, olha, eu vou falando. Tá, né? Tu vai controlando aí, porque de repente... Outra condição importante é desenvolver competências, né? A comunicacional, a perceptiva, competência emocional, criativa, crítica, né? Desenvolver técnicas de negociação, tudo isso tu pode trazer para dentro da mediação e fazer uso de tudo isso, estar preparado para isso, né? Conhecer as ferramentas da mediação, que são muitas, né? Saber o momento de aplicar cada uma delas, né? Como fazer, isso é uma condição também para o Ter de mediador. domínio, né, do protocolo, Dos da mediadores. técnica, né? Exatamente. E Cida, Exatamente. tu que trabalhas tanto com a supervisão, a orientação dos mediadores, né, informação, conta pra gente qual é, assim, atualmente, tá? Qual é a grande questão que tu vens aí encontrando nos colegas que buscam ajuda, né, conselhos em si, orientação? Quais são os temas, ou não sei se tem um tema em especial, ou se tem um ou dois que tu queiras comentar aqui, né, que os colegas trazem e tu achas relevante agora para nossa conversa. Tá, eu vou te dar um exemplo, tá, do que aconteceu num determinado momento. Nós estávamos numa reuniãozinha entre mediadores e veio uma colega e disse assim, bah, eu enquadrei os mediandos, né? Botei no lugar. Aí eu pensei num primeiro momento que ela estivesse falando, quem sabe, da ferramenta do enquadro, do enquadre, né? Mas não. Era outra coisa. Isso me surpreendeu muito, porque qual era
Qual foi a fala? Eu enquadrei os mediandos. Eu coloquei os mediandos no lugar deles. Eu Que será claro que que a colega fez? Tô curiosa. então, não, eu acho que durante a mediação, eu acho que ela se sobrepôs, sabe, aos mediandos de repente. Ela não estava na condição, acredito eu, embora estivesse mediando, nessa condição de mediador, né. Então, isso a gente sempre fala na supervisão, né. A gente, o mediador vai até onde pode ir, nós não podemos querer mais que os mediandos, né. Exatamente. Não dá para Fazemos insistir numa mediação que não tem como ir para frente. exatamente, né. Então, eu acho que como a mediação é dos mediandos, não é do mediador ou dos mediadores ou dos advogados, o foco é nos mediandos, essa fala é um pouco pesada, assim, né. Depois ainda comentamos, claro que não falei naquele momento, porque nós estávamos, né, num grupo grande, achei que não seria conveniente para expor, assim, né, até porque ia expor a colega, enfim, mas isso é um dos assuntos que eu acho importante, o mediador saber qual é o seu papel, né. Porque isso leva tempo, né, Cida? O Leva, tempo é da uma construção. prática, exatamente, não é assim: "Ah, eu fiz o curso, eu já sei Não, estar como não. mediador". Não, 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 não. Tu pode estar mediador, né, mas não ser mediador. Uhum, Tem uhum. para mim, na minha perspectiva, Débora, isso tem muita diferença, Conta aí pra gente então, como é que é né. o ser e o estar, conta aí. Eu acho que tu estar mediador é uma situação, tu ser Uhum. mediador é tu internalizar todas essas condições que foram referidas e outras tantas, porque eu não esgotei o assunto, nem aqui nem no livro, né. Oba, tem mais então. Então é isso, assim, tu poder, olhar e saber exatamente o que é que tu quer, né. Uhum. Ser efetivamente um mediador, ser, como diz a doutora Genaceia, um servo da mediação, ou tu quer ser o juiz, ou tu Uhum. quer ser, o advogado, né, porque cada um tem o seu lugar na mediação. Os mediadores, eles dão o tom para a mediação. Sabe Uhum. uma orquestra Uhum. ou um teatro? O mediador não assume a posição dos atores, né, ou dos Exato. músicos. Ele, auxilia para que as pessoas possam assumir a sua Para o que seu possam se expressar e colocar o seu melhor ali, né, a isso sua aí, melhor isso aí. comunicação. E por falar em comunicação, Débora, nas sessões individuais, o que me chama às vezes muita atenção é quando a gente trabalha a comunicação, né, que dá uma nova visão de como dizer o que quer, não o que não quer, né. Traz uma outra modalidade de comunicação. E quando tu treina isso nas sessões individuais, é muito interessante, porque os mediandos vêm para a sessão conjunta, uns absorvem o que foi dito, Uhum. internalizam, né, outros nem tanto, obviamente, mas quando isso é internalizado pelos medianos, chegam e falam, né, ah, mais ou menos como a gente fez os combinados, né, de como seria. E tem situações, assim, que às vezes começam a falar e fazem: "Ai, Cida, não era assim, né, espera, vou começar de Calma que eu tô novo, aprendendo, espera aí. vou começar de novo". Então, o que que significa isso, né? É as pessoas assumirem um outro lugar, Exato. E isso que né. tu falas, né, como a gente até se surpreende, né, com o Uhum, encantamento que as pessoas ficam quando enxergam uma outra possibilidade, uhum, né, que é esse nível de consciência que a gente pode trabalhar com o mediando, né. é, Inclusive, sei que tu és instrutora das oficinas de uhum, parentalidade e sim, divórcio,
né? E eu me lembro do efeito positivo, esclarecedor, que a oficina gerava, e como os mediandos já chegavam, assim, mais preparados para a Passavam as mediação. é como se fosse uma pré-mediação, sabe. Exato. Eh, porque se trabalha muitas questões. A Cida fala muito bem sobre a nossa formação. A Gisela, amadinha, a Gisela foi minha instrutora querida. Ai, foi minha Tô também. nessa em função dela também, né, que me mostrou um outro lado, assim, de entender as coisas e de participar. Verdade, gratidão. É, isso aí. E aí, o que mais quer saber, Débora? Ah, é que olha, a gente, né, tu viu que o papo flui, que é uma maravilha, Flui, né, flui, Cida? flui Eu bastante, acho porque tem que muita coisa a ser dita, sabe? tem, né? E como é um aprendizado constante, e não tem, um mediador perfeito, porque as pessoas não são perfeitas, não existe um modelo único, né, de mediador, o que existe é muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, né, prática, muita prática, né, porque isso é o que desenvolve, né, o mediador. Por isso eu insisto tanto, né, que, o conhecimento prático, dizer como que faz, né, aprender como é que faz, ou pelo menos para que tu possa construir a tua modalidade de fazer, Uhum. ou seja, tu poder dar um início e ali tu fazer melhor ainda, né. Então a Exato. prática é muito importante. É E para a isso gente aí. finalizar, eu vou pegar uma frase do Vesula, que eu sei uma expressão que ele diz que tu gostas muito, né, que o mediador é biodegradável. Eu quero te perguntar, e como é que é isso? Conta aí. É exatamente isso, sabe, o mediador, ele organiza a sessão, ele cria condições para que os mediandos conversem, para que os mediandos negociem, e lá pelas tantas, ele sai fora de cena, né. Por quê? Porque os mediadores já se autorizaram a conversarem sobre o assunto que é trazido. Então, por isso, biodegradável, ele desaparece, ele Uhum. fica na sala, mas ali na escuta, né, para Exatamente, responder alguma deixando coisa quando é acontecer. perguntar, deixando acontecer, né. E isso é devolver para as pessoas o poder, né, Uhum. o poder de decisão, decidir sobre Perfeito. as suas vidas, né, sobre o que quer, e quando há uma ou mais pessoas envolvidas, essa decisão depende também dessas outras Hum. pessoas. Por isso, a mediação é um método, né, autocompositivo, e as pessoas é que constroem a sua sentença, né, É constrói autogestivo, né? isso, elas constroem o seu Uhum. entendimento, né, em cima do que elas necessitam, contemplando a necessidade de um e de outro, né, e isso, quando funciona bem, as pessoas se comprometem mais, cumprem o que Uhum. foi Uhum. combinado. Isso a Uhum. experiência também tem mostrado, né. Exatamente. Tem mostrado muito. Então o biodegradável é isso, assim, se retira. Agora eu já fiz a minha parte, né. E aí tu deixa ali conversando, claro que tu e às vezes, dependendo do que é dito e tal, pode instar um desconforto. E aí o mediador entra para vamos Uhum. começar tudo de novo, vamos lembrar do que nós combinamos, né. Sim, faz É um assim. direcionamento, Isso, isso. né? E até mesmo, aí sim, o enquadre, né. Aí tá certo, Aí vem o aí eu enquadre. enquadre, entendeu? Porque aí tu vai chamar de volta. E o que que eu costumo Uhum. dizer durante as sessões, né. Bom, eu vou me permitir, toda vez que vocês se desviarem dos propósitos da mediação, né, dos princípios, do procedimento propriamente dito,
dos objetivos da mediação, vou buscá-los de volta. Vou interromper e vou buscá-los de volta. Fazemos este combinado, né? E isso é cumprido. E isso fazemos na declaração de abertura também. Perfeito. Que vários elogios aqui, arrasando, ó, Cida! Viu aí, ó. Viu? Porque esse tema realmente Gente querida. É belíssimo, né? E fundamental da gente estar conversando enquanto mediadores, mediadoras, né? De pensar no nosso processo de crescimento, de desenvolvimento na função. E te agradeço. Desenvolvimento pessoal, né, Débora? Exatamente. E interpessoal, inclusive. Não só e emocional, para a mediação. Né? Emocional, exatamente. Por isso que eu digo, é uma Cida antes e uma Cida depois da mediação. É por aí. Não tem, né? Não tem como provocar uma transformação no outro sem que a gente também se transforme, né? Que bom. Tu conhece e te reconhece. Né? Então, é bem isso. E também podemos ser biodegradáveis, porque aquela nossa forma desaparece, a gente acha outra forma, depois a gente vai, né, escalando, evoluindo. Não é nada engessado, né, Débora? Exato. Nada engessado e os desafios estão por aí, né? Então, e cada mediação é uma caixinha de surpresa. Estamos trabalhando com o humano, né? Exatamente. Não sabemos quem virá, como será. Isso aí. Então, Cida, querida, muito, muito obrigada pelo teu tempo, por estar aqui com a gente, conversando, né, sobre esse tema, como eu falei antes, fundamental para a nossa... para estarmos e sermos, né, mediadores, mediadoras, e que a gente possa ter aí novos encontros, novos livros, novos capítulos. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Tomei gosto. Pois é, eu estou bem animada aqui. Então, é isso aí. Que a comunidade aqui de mediadores é firme e forte, todo mundo aqui acompanhando, a gente agradece pelas colegas, né? Que estão aqui conosco, nos prestigiando e também fazendo com que essa comunidade da mediação cresça, mostre o seu trabalho e a gente possa se fortalecer, porque os tempos estão pedindo, né? E que isso seja disseminado para todos os cantos, né? Em todos os espaços, né? Em todas as instituições. Exatamente. Então, acho que é isso. Te agradeço. Obrigada. Agradeço também a companhia das colegas que estão conosco. Beijinho para ti. Beijo, tá? beijo. Abraço, beijo. Bem, boa noite para todos, todas. E até quinta-feira que vem. Isso aí.